Possibilidades e conflitos na relação forma urbana e paisagem, em Macatuba e Bauru. Para compreender a paisagem das cidades, busca-se inicialmente conhecer a história da forma urbana e quais foram os critérios e procedimentos de intervenção, verificando o respeito e a conservação de importantes aspectos físicos da paisagem. Conforme Morse, comentando o conceito de paisagem de Rosário Assunto, a cidade, cujo tempo é o da história, está incluída na natureza, dá forma à natureza que a circunda e dela recebe, por sua vez, uma forma. A experiência da paisagem pode enriquecer a reflexão sobre uma intervenção, segundo Hecker Pastor. O artigo aborda as cidades de Macatuba e Bauru, ambas localizadas no interior do estado de São Paulo. A primeira é uma cidade de pequeno porte, enquanto a segunda é uma cidade de médio porte. As relações simbióticas entre a ação antrópica que molda a natureza e por ela moldada são apresentadas através de suas paisagens, e como essas relações se deram ao longo do tempo. Então, o primeiro objeto de estudo é a cidade de Macatuba, que é uma cidade de pequeno porte, com uma população inferior a 20 mil habitantes. Ela está localizada na bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, sendo que a cidade se originou de forma espontânea a partir do surgimento do povoado de Santo Antônio do Tanquinho, fixado próximo ao córrego Bocaiúva. É uma cidade que ela está inserida no contexto rural, então o município se desenvolveu a partir da aprovação dos parcelamentos, sem que tenham ocorrido ocupações irregulares. Na imagem do lado é apresentada uma planta da cidade na década de 40, em que foram destacadas algumas informações a respeito do perímetro suburbano, do perímetro urbano da época, do córrego Bocaiúva, que já estava presente nessa planta, e de alguns equipamentos e edifícios importantes para a cidade, né, como a Paróquia Santo Antônio, a praça, o jardim em frente à paróquia, o campo de esporte e o cemitério. A gente observa também que o traçado urbano apresenta características semelhantes às encontradas em outras cidades do centro-oeste paulista, que é um reticulado contínuo com um edifício religioso ao centro e na sua frente uma área com praça de jardim. Embaixo foi inserida uma linha do tempo, iniciada em 1900, em que vai contando a evolução do município, né? Então, de 1900, que é a fundação do povoado de Santo Antônio do Tanquinho, até ele chegar a ser levado a município, ter a sua nomenclatura alterada de Bocaiúva para Macatuba em 1944. Da morfologia urbana da cidade, foi criado um mapa temático em que foram destacados os parcelamentos e a expansão da malha urbana por períodos de décadas, iniciando a partir, né, daquilo que já existia até 1980, de 81 a 90, de 91 a 2000 e 2011 a 2020. Foi também inserida a questão da hidrografia, da EPP do córrego Bocaiúva, e do detalhe da APP. O que a gente tem que, a partir do histórico do parcelamento, é possível identificar de que forma ocorreu essa expansão e em qual período. E aí a gente identifica que na malha urbana, o córrego Bocaiúva ele serviu como um limitador natural do avanço desse espraiamento urbano. E a APP, que ainda existe do córrego Bocaiúva, ela se estende dentro do perímetro urbano até a área rural, onde está a sua nascente. Com a aprovação da Lei 6766/79, é possível observar que a APP ela passou a ser mais respeitada. No entanto, a manutenção dela dentro dessa malha urbana é essencial para que a mesma possa cumprir com o seu objetivo, né, que é garantir garantir o córrego Bocaiúva sadio. Elemento natural importante para o povoado que originou a cidade, o córrego Bocaiúva teve suas margens preservadas em parcelamentos, mas foi suprimida para a implantação de uma avenida, com retificação e canalização e tamponamento de parte do córrego, apagado da paisagem urbana e do dia a dia da população. O segundo caso analisado no artigo proposto são 4 bairros periféricos de uma cidade de médio porte. A cidade de Bauru, do interior do estado de São Paulo, que teve seu desenvolvimento marcado pela chegada da estrada de ferro, sendo 3 estradas, a Paulista, a Noroeste e a Sorocabana, entre os anos de 1905 e 1910.
Desde 1960, a cidade já possuía notável expansão urbana, e foi na década de 70 que foram implantados conjuntos habitacionais de interesse social na zona norte da cidade, que já sofria com a segregação topográfica devido ao fundo de vale que o separava do patrimônio religioso, dificultando o seu acesso aos demais pontos da cidade, refletindo até os dias atuais. A periferia norte da cidade bauruense, ela não carrega apenas o conceito social da palavra, por ser um bairro de baixa renda, mas também conceitual por fazer divisa com a área rural da cidade. Esses bairros são a Vila São Paulo, Pousada da Esperança, Residencial Nova Bauru e Residencial Vitória Régia. Nessa linha do tempo, a gente consegue identificar toda a implantação de loteamento. Então, a gleba da Vila São Paulo, né, sendo doada à prefeitura em 52, o projeto de loteamento aprovado da Pousada da Esperança em 79, em 81, o projeto da Vila São Paulo é aprovado, e em 82, o bairro da Pousada da Esperança se torna perímetro urbano, posteriormente à sua aprovação. Em 97, o projeto de loteamento do Residencial Nova Bauru e Vitória Régia, que é aprovado. Então, nessa morfologia, né, durante a história, foi feito esse mapa temático para identificar essas implantações. Na década de 70, Pousada da Esperança, ali conflitando com o Córrego Paudalho. Na década de 80, Vila São Paulo. E na década de 90, Nova Bauru e Vitória Régia. Sendo que é previsto no plano diretor da cidade a expansão do bairro Pousada da Esperança, que ainda não foi realizado, mas que já ocorre algumas ocupações. Aqui é uma sobreposição, né, do mapa com uma imagem de satélite. Na região norte da cidade de Bauru, a implantação de loteamentos de interesse social a partir da década de 70 e 80 obedeceu a uma morfologia que não levou em conta a topografia, as características da subbacia hidrográfica e os acessos, tendo em vista que a área estudada é delimitada por importante rodovia e pela área rural. Os bairros estudados eles estão localizados na bacia hidrográfica do Água Parada, delimitados pela APA do Água Parada, conflitando com a necessidade de conservação do córrego e futura área de captação de água. A questão ambiental não foi levada em conta na implantação do traçado dos bairros, apresentando graves problemas. Esse é o mapa da situação atual, onde a gente consegue identificar o córrego Paudalho. Essa área em verde é uma área verde, não necessariamente ela tem vegetação, então por isso foi identificado também a arborização. Aqui uma ampliação do córrego, onde nos pontos amarelos são os lotes irregulares. E essa é uma timeline gerada pelo Google Earth, onde a gente consegue identificar essa morfologia, essa expansão urbana, com a implantação da rodovia, ali o loteamento sendo expandido, e também novas implantações de outros bairros à direita. Essas são algumas fotos do percurso de observação próximo ao córrego. E para a BES, ler a paisagem é extrair os modos de organização do espaço. Assim, os objetivos foram alcançados ao analisar as cidades, verificando como a morfologia do território e as práticas antrópicas moldaram e organizaram espacialmente a paisagem, observando as transformações e apropriações ocorridas. Assim, investigando a sobreposição ou interrupção de tramas e reconhecendo os caracteres constitutivos de configuração da relação cidade-natureza que vieram a influenciar na forma e apropriação do território, com a sistematização dos dados coletados, os resultados apresentam alguns critérios e procedimentos de intervenção com foco na preservação e regeneração da paisagem e que poderão ser utilizados em futuros planos e projetos, levando em conta a história desses espaços vividos, sob a perspectiva das paisagens existentes e dos moradores do local. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação, que foi feita pela Ana Carolina de Abreu, Tássia Franco de Souza, Norma Regina Trupel Constantino.